Antes de proferir uma ou outra palavra, eu gostaria de convidar essa congregação muito linda a fazermos uma oração comigo, por favor. Senhor Jesus, em teu nome, nós queremos entregar o nosso dia hoje. Em teu nome, nós queremos ser usados como seu vaso para que possamos transmitir a mensagem. E a mensagem que possa ser preferida hoje, que não seja meras palavras de nossa vontade, mas a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo e para o resto do mundo. Assim te pedimos. Amém. Meus amados, eu gostaria de partilhar uma mensagem com os irmãos que tem um título. Esse título ele foca muito naquilo que é a nossa decisão. Nós fizemos uma oração em nome de Jesus Cristo, mas até agora, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não sabem com quem caminhar. E eu gostaria de, para além da mensagem, exortar sobre a escolha certa para o nosso caminho. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a escolha certa com quem caminhar. É impressionante que nos dias de hoje nós vimos que as pessoas quase que perdem o afeto da pessoa humana. Eu pessoalmente, eu acho que muitos de nós aqui, se calhar já devem ter percebido que hoje em dia o mercado pet, o mundo da criação animal, ele cresceu bastante, ele evoluiu bastante. Por quê? Porque é legal criar animal, é bom, a gente gosta de ter um amigo, ter um bichinho, um animal de estimação em casa. Mas, meus irmãos, eu gostaria que fossem perceber comigo que nunca e jamais nós seremos abençoados por causa de um animal ou através de um animal. Por mais que um animal ele possa ajudar a gente, talvez salvar, ser comunicativo, mas nunca vai trazer uma bênção para nós. A Bíblia diz, e muito clara, da seguinte forma: por mais que andares sozinho, podes caminhar depressa, mas nem sempre chegarás primeiro. Mas aqueles que caminharem dois, se um tropeçar, o outro vai levantar. Hoje eu vou trazer uma mensagem que ela baseia-se na história de Ruth. Essa história, ela está no livro de Ruth. Meus irmãos, falando sobre caminhar, a escolha certa para o seu caminho, eu vou começar a contar essa história com uma palavra de dificuldade, de fome. Ela começa com fome. Em uma certa aldeia, num determinado tempo, havia muita fome, mas muita fome mesmo. Onde um casal
composto por Elimeleque e Naomi. Eles decidiram sair de sua terra, uma terra em que havia tanta seca, em que havia muita fome mesmo. Meus irmãos, percebam que quando você tenta alcançar aquilo que talvez possa ser bom para você no futuro, você vai começar com dificuldade. A história de Naomi, que passa para Ruth, ela começa com fome e seca. Não é o tipo de fome que a gente vive hoje. Tudo bem que hoje existe fome, mas aquela fome levou eles a abandonarem a sua própria terra, Belém. E eles resolveram ir para Moabe, uma outra terra. Chegando para Moabe, eles viveram a sua vida, encontraram pessoas de povos totalmente diferentes. Naomi, junto do seu esposo e 2 filhos, Malom e Quilion. Naomi, no andar do tempo, ela acaba de perder seu esposo. Após ele perder o seu esposo, os seus filhos, ainda já mesmo naquela terra, onde eles eram tidos como estrangeiros, como imigrantes, como pessoas que foram à procura de melhores condições de vida, por causa da escassez e dificuldade que havia na sua terra. Os seus filhos casaram com Orfa e Ruth. Depois de um tempo, os seus 2 filhos acabaram por falecer. Meus irmãos, percebam a dor dessa mulher que sai de uma terra com bastante dificuldade, com seu esposo, e vai para outra terra, procura de refúgio, procura de melhores condições de vida. E nesta mesma terra, meus amados, ela perde o marido. Para dizer que naquela época, um dos maiores meios de subsistência era a agricultura. Mas não é essa agricultura agora tão evoluída, porque os nossos antepassados lá atrás, segundo o que a história diz, eles se alimentavam mais de cevadas, de grãos. E esse era um trabalho que, por mais que as mulheres participavam, ajudavam, dependia muito da ação do homem. E aquela mulher começa a perder o seu marido. E de seguida, os seus 2 filhos. Aí, após ela passar aquela toda tribulação, depois dela quase que perder a mente, por causa de tudo que ela acabou vivenciando numa terra em que não a conhecia, que não a viu nascer, ela, diante de suas 2 noras, Naomi, decide voltar desesperadamente para a sua terra natal. Enquanto ela se despedia de suas noras, ela foi clara e específica, mas as suas noras persistiram em caminhar com ela. Ruth e Orfa
Eles disseram assim: nós vamos caminhar contigo. E Naomi, essa foi a palavra que a Naomi falou para as suas duas noras. Órfão e Ruth, elas desistiram, mas sem sucesso. Quando uma delas escolhe o seu caminho, com quem caminhar, aí órfã, que não é um nome em português, ela acaba de se desvincular, ou seja, ela deixa sua ex-sogra e ex-cunhada e volta para sua terra. Percebam o impressionante, a decisão da escolha de Ruth ao caminhar com sua sogra. Ela traz hoje para o nosso mundo, ela traz hoje para a nossa sociedade, para a nossa geração, para a gente que vive hoje, o quão poderoso é saber escolher a pessoa certa para caminhar com ela. Recorda que na Bíblia ela diz assim: Ruth, na sua decisão, no seu juramento, eu digo aquilo como um juramento de decisão. Ruth diz assim: eu vou contigo, aonde fores eu irei, aonde morreres eu aí também descansarei, porque o teu Deus é o meu Deus. Repara uma coisa, meus irmãos, Ruth, ela era de Moab, e as moabitas, elas tinham, digamos, uma cultura diferente. Eles adoravam deuses. Era diferente de Belém, que temia para o Deus de Israel. E ela disse: vai, minha filha, do jeito que órfão foi, você também vai. Mas a Ruth, sábia, no seu poder de decisão, na escolha certa para o seu caminho, ela resolveu caminhar com Naomi. E ao longo do seu caminho, nós vamos fazer algumas leituras aqui para comprovar a nossa palavra no livro de Ruth 1:11. Ela diz assim: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Perceba que naquela altura, meus irmãos, eles tinham um princípio de preservar aqueles que partem. Mas ainda assim, Naomi, quase que amargurada ou mais do que essa condição, ela foi realista com suas duas noras. Amados,
quase que algo que não podia ter solução para caminhar. Não haveria uma, digamos, fora de uma solução, não haveria conserto essa caminhada, esse acordo. Mas perceba que a sábia escolha de Ruth, por Ruth escolher caminhar com alguém sábia, com alguém que podia levantar ela quando fosse cair, com alguém que podia instruir ela a marcar os seus passos, ela acabou sendo não só agraciada, que a gente depois vai confirmar aqui com a Bíblia, mas hoje em dia faz parte de uma história que a gente lê, que a gente estuda, que muda a vida não só de nós os cristãos, mas de outras pessoas que consultam a Bíblia, que têm a Bíblia Sagrada como seu guia de vida. Então, meus amados, sempre é muito bom e é importante sabermos a escolha certa para o nosso caminho. Lembra que enquanto elas caminhavam juntas, de braços dados, duas pessoas em concordância, uma esquece a sua terra, os seus deuses e os seus princípios, para seguir e caminhar com alguém que não só tem experiência e princípios, mas segue o Deus de Israel, mas segue a salvação. Ainda assim, com aquela companhia, Naomi não deixava de estar amargurada, porque o que havia passado para trás era uma perca tremenda. Perceba que o nome de Naomi, ela tem um significado de bênção, de graciosidade, de pureza. O significado do nome de Naomi, ele é muito extenso. Mas chegava uma fase que o nome dela já não fazia jus à sua pessoa. Sabendo que ela adorava um Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, ainda assim ela passou por tamanhas atribulações. Então, meus irmãos, eu tenho a certeza que muitos de nós aqui já sabem o fim dessa história. Qual que é a mensagem que eu quero passar aqui para congregar? Para a nossa igreja aqui, presente hoje, é que, não obstante da gente saber a finalidade, que Ruth foi vencedora com Naomi, foi vitoriosa, Naomi passou por dificuldades, passou por muitas atribulações. E nós também não estamos sujeitos de passar por isso. Nós não estamos sujeitos de viver atribulações. Perceba que o começo dessa história foi um começo difícil, crucial. Tanto que Naomi, ao voltar para sua terra, e o povo ficou totalmente: nossa, uau, essa não é Naomi? Ela disse: não me chama mais de Naomi. Ou seja, eu já não sou aquela agraciada por Deus, aquela virtuosa, aquela que o meu nome significa bênção. Já não, eu sou agora amargurada. Pensa em alguém que sofreu tanto, que viveu tantas atribulações, que ela decide trocar o nome, porque o significado do nome dele não fazia jus a essa pessoa. Mas a vitória de Naomi foi ter uma nora sábia, uma nora que sabeu escolher com quem caminhar. E essa nora
ao chegar na terra de Naomi, ela não só foi sábia, mas também ela foi alguém que procurou, desenvolveu aquilo que ela recebia da sabedoria de Naomi. A Bíblia diz que Ruth despediu para ir ao campo. Uma vez que eles tiveram uma caminhada longa, não tinha homens. Lembrar que naquela altura era impossível uma mulher sobreviver sem homem. Como eu já disse atrás, não obstante eles viverem da colheita de ervas e ceivas, mas o homem incentivava muito para essa mesma colheita. E não só incentivava, mas também ela dava um respeito à mulher, ela dava um estatuto àquela mulher. Então Ruth decide ir à colheita, e quando ela vai à colheita, ela acaba chegando num campo, e graças a Deus ela foi bem recebida, porque o dono daquele campo, ele não só foi uma das pessoas mais poderosas naquela altura, mas como também foi uma das pessoas mais bondosas, e que por sinal, essa mesma pessoa, ela fazia parte da linhagem do parentesco de Naomi. E esse homem se chamava Boaz. Esse homem se chamava Boaz. Então Ruth, quando foi abordada, resumindo o tema, ela, ao se apresentar, as pessoas já sabiam que ele era a Ruth, aquela que deixou os seus deuses, que deixou a sua terra, que abandonou a sua família para caminhar e fazer companhia, e na sua sábia escolha andar com a sua ex-sogra, porque sabia que ela estava com Deus. Então Ruth ao ter o primeiro contato com Boaz, ela recebeu as boas-vindas de alguém tão poderoso. Lembrando que órfã, que não soube ter uma escolha certa em saber com quem caminhar, ela já não faz parte do percurso dessa narração, dessa narrativa aqui. Mas agora a gente continua com Ruth, aquela que foi sábia em escolher com quem caminhar. Meus irmãos, é importante, muito importante, a gente saber com quem caminhar. Saber escolher a pessoa certa para caminhar conosco. Aquela pessoa que vai segurar no nosso braço para ajudar quando a gente não poder marcar o passo seguinte. Aquela pessoa que não só vai segurar no nosso braço, mas que tem uma experiência idônea para transmitir. Lembrando que Ruth era uma moça ainda, era uma jovenzinha, ela tinha muito para frente. Mas ela escolheu, ela decidiu caminhar com uma moça de idade já. Hoje em dia é quase que impossível a gente aceitar caminhar com alguém só pela experiência, só pela sabedoria, porque a gente acha que tem sabedoria em tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar. Mas, meus amados, saiba escolher a pessoa certa para
sabedoria de Ruth, que soube escolher caminhar com Naomi. Então Ruth, ao voltar para casa, após de ter sido tão bem recebida no campo de colheita, e ela não voltou só, ela voltou com uma surpresa. Meus amados, quando a pessoa segue o conselho, tanto faz de nossos superiores, da família, tanto faz membros de fora, a gente sempre acaba ganhando. A gente sempre sai vencendo. Perceba que aqui na Bíblia, ela destaca a Ruth não só como uma pessoa que pela sabedoria saiu vitoriosa, mas ela teve esforço e dedicação para ter destaque no trabalho. Naomi colhia e quase que não descansou, chegando até chamar a atenção do cara mais poderoso naquela altura, que era o Boaz, que mesmo ela sendo uma estrangeira, fora ser estrangeira, ela não fazia parte dos membros daquela colheita, ela não poderia estar naquele campo e colher com as servas de Boaz. Não obstante Boaz ser uma pessoa boa, de coração bom, os esforços dela, a dedicação, o empenho e a bondade de querer caminhar com uma mulher que praticamente já estava ao fim, fez com que ela pudesse voltar em casa e passar a testemunha à sua sogra, dizendo que eu venho de um campo e o dono desse campo se chamava Boaz. Ao espanto de Naomi, ela diz que o dono desse campo é nosso parente e você teve em boas mãos. Só para confirmarmos um pouco mais aqui com a Bíblia, eu gostaria de pedir aos irmãos que abríssemos novamente o livro de Ruth, desta vez o capítulo 2, o versículo 11. Ele disse assim: aqui foi Boaz, né? Aqui foi Boaz a reconhecer os feitos de Naomi. Ele diz assim: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Perceba uma coisa: você, quando faz o bem, meu irmão, não precisa você sair contando pelas pessoas. Principalmente quando você escolheu caminhar com uma pessoa, como uma pessoa sábia. Lembra que aqui Ruth, perante a pessoa mais poderosa naquela terra, mais bem sucedida naquela terra, ela já acabou sendo recebida com destaque, chegando até a ponto de dispensar a apresentação, prosseguindo com a nossa leitura. Depois que perdeu seu marido, sei que você deixou seu pai e sua terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujo asas você veio buscar refúgio. Olha aqui, Ruth, a sua escolha sábia, a escolha sábia de Ruth, que ela acaba parecendo algo insignificante. Mas aqui na Bíblia ela diz que a sua escolha já lhe torna uma mulher abençoada.
Meus irmãos, minhas irmãs, a tua escolha vai te tornar um homem ou uma mulher abençoada. Os teus feitos, com quem você escolher caminhar, os teus feitos, a tua dedicação, tal como a Bíblia fala aqui de Ruth, ela vai te tornar um homem ou uma mulher abençoada. Meus irmãos, conforme eu fui apresentado pelo nosso irmão, eu venho de Angola, eu vim de um outro continente. Praticamente, aqui eu quase que não conheço ninguém, tirando o irmão Val e o irmão que foi que me deu aula bíblica. Eu tinha tudo para ter uma escolha ruim na vida. Eu sou a prova de que a escolha certa nos põe no caminho certo, nos mete no caminho certo. Os irmãos sabem que nessa cidade tem um monte de distração. Tem um monte de pessoa passando conselhos errados, conselhos ruins. Mas a minha sábia escolha, ele não só me dá destaque, mas como me faz também ser uma pessoa abençoada, que faz receber a graça de Deus e em nome de Jesus Cristo transmitir uma mensagem bonita para essa congregação, que é um trabalho para Deus. Então, meus irmãos, independentemente de onde a gente veio, independentemente se a gente veio de um outro estado, de uma outra cidade, a tua escolha, saiba fazer ela, porque é através da tua escolha que você vai ser abençoado, do jeito que foi com Ruth e do jeito que foi comigo. Eu não vou ser muito além com essa história, porque ela quase que já é conhecida. Mas eu gostaria de dizer aqui que Ruth, de tão sábia que ela foi em seguir as orientações de sua sogra, ela acabou sendo mãe. Mas pela graça de Deus, ela acabou abençoando Naomi. Que segundo a biologia, segundo a ciência, Naomi jamais ia ter neto. Ela jamais ia ter família. Ela jamais ia... A sua geração praticamente que já estava morta. Era uma mulher de idade, perdeu o marido e os 2 filhos, e não tinha neto. Mas a escolha sábia de uma das mulheres dos seus filhos e os seus ensinamentos e a crença pelo seu Deus, Deus de Israel, fez com que Ruth ouvisse os seus ensinamentos e acolhimento e acabou gerando um filho que ele não foi, esse filho ele não foi chamado como filho de Ruth, mas de Naomi. Por quê? Porque foi um presente que Deus deu. Meus amados, independentemente de como a gente vê o trajeto da nossa vida está ao fim, mas Deus arruma sempre uma forma de organizar o nosso fim. A Bíblia diz que quando termina o nosso fôlego, começa de quem? De Deus. Aonde termina a nossa força, Deus começa. Ruth já não tinha história. Ou seja, Naomi já não tinha percurso na sua história. Mas Deus abençoou ele. Para terminar mesmo, eu vou ler o último capítulo
da história de Ruth. E o 4, esse daqui é para resumir, para ver até que geração chega os feitos da decisão, da escolha para o caminho certo. Aqui diz assim, assim, eu resumi a história, eu vou ler no fim. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Então, uma mulher que já não tinha Ruth, ela era estrangeira. Ela era estrangeira que, no outro hora, era casada com um camponês, um mero estrangeiro. Ela, na sua terra, casou com um estrangeiro. Mas ela aqui acaba sendo esposa do homem mais poderoso da terra em que a história é contada. Que essa história é Belém, segundo a Bíblia. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. E vamos pular para o verso 15. Eu estava no verso 13. Vamos para o verso 15. Vamos para o 14. Então, as mulheres disseram a Naomi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar um neto que será seu resgatador. Conforme eu já havia dito aqui há pouco tempo, é que Naomi já não podia mais ter neto. Mas o afeto de sua nora fez com que Naomi acabou tendo uma resgatadora, que foi o filho de Ruth. Que o nome dela seja famoso em Israel. Aí a bênção já estava a propagar, a bênção já estava a se multiplicar. Meus irmãos, quando você tiver uma escolha certa, saber com quem caminhar, a tua bênção a tua bênção já não vai ser apenas para você. A Bíblia aqui está a dizer que o nome dele venha a ser famoso em Israel. O nome do filho de Ruth, ela já estava a ser profetizada para ser famosa em Israel. Meus irmãos, prosseguindo, nele você terá remoção de vida e consolo na velhice. Uma moça de idade que ela podia passar o resto da sua velhice sozinha, sem cuidado nenhum, segundo a ciência. Porque o seu marido já havia morrido e os seus 2 filhos também haviam morrido. Então, ela ou morreria lá na terra estrangeira, ou morreria no caminho, porque não teria cuidado e muito menos consolo. Mas hoje, aqui ela recebe um consolo para a sua velhice. Pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Naomi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Naomi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um menino para Naomi. Irmãos, percebam? A mãe era Ruth, a moabita. Mas por essa mãe saber
saber e decidir escolher com quem caminhar, ela não só abençoa a sua vida, o seu futuro, o seu percurso, mas abençoa também a de sua ex-sogra. E esse filho acabou sendo tido como filho de Naomi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Amados, vamos resumir essa história. Para finalizar, ele diz assim: e esse veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. Nós, se por acaso alguém não sabe, essa linhagem aqui, essa matriz, é que dá origem a Cristo. Estou errado, meus irmãos? Cientificamente, Jesus não teria matriz. Percebam o poder de saber a escolha certa para o seu caminho. A moça no passado que soube com quem caminhar, ela deu origem à matriz de Jesus. Então, meus irmãos, é importante pensar quando você quer tomar uma decisão, quando você quer tomar uma escolha, porque essa escolha não pode não ser benéfica apenas para ti, mas para uma nação. Quando o irmão, eu esqueço muito o nome do irmão, mas o irmão Samuel, os meus primeiros, olha como é que é importante o irmão, você quer vir aqui fazendo favor, perto. Quando o irmão, ele estava a ensinar a Bíblia, veja como é que Deus, ele faz as coisas. Quando o irmão, eu vou abraçar o irmão porque é meu irmão mesmo. Quando ele estava me ensinando a Bíblia, os primeiros dotes, irmão, percebam a escolha da decisão. Quando estava me ensinando os dotes da Bíblia, ele disse assim: a escolha é sua, a escolha é minha. Olha que hoje eu poderia estar num outro lugar, fazendo outras coisas, talvez coisas boas, mas melhor do que essa não. Melhor do que trabalhar para Jesus não. Melhor do que passar a mensagem não. Mas sabe a escolha que eu fiz, que eu soube fazer? Hoje, no dia de hoje, eu chego aqui para falar com os irmãos, vindo de uma terra tão longe, de um tom tão enrolado, mas com certeza de que está transmitindo uma mensagem para aqueles que seguem a Jesus. Amém. Porque ontem eu soube ter uma escolha quando eu recebi os ensinamentos. Então, meus irmãos, eu quero finalizar aqui e passar uma mensagem para os irmãos. Por favor, por amor de Jesus Cristo, saibam fazer as vossas escolhas. Saibam com quem caminhar. Eu termino aqui em nome de Jesus. Amém. Amém.